Salve família tricolor, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui, Turbina na área, pra gente falar de São Paulo. Este é o vídeo de repercussão, pra gente falar da derrota do São Paulo para o RB Bragantino, também a classificação do campeonato pela 7ª rodada. Ainda tem alguns jogos para acontecer, mas eu vou atualizar você e também a gente vai falar dos péssimos aproveitamentos do São Paulo, tanto contra os rivais como também no Campeonato Paulista. Nossas informações neste vídeo de hoje de repercussão para deixar você atualizado. Se inscreve no canal, se você ainda não é um inscrito aqui do Turbina, ajuda muito a sua contribuição, eu conto muito com o seu apoio, que é importante para nós. Deixa o seu like no final do vídeo se você gostar das informações, também ajuda muito, e compartilha se você puder para nos ajudar. Vamos falar primeiro do jogo, né? A gente já falou no pós-jogo ontem sobre a derrota do São Paulo, sobre as péssimas atuações, tanto coletiva como individual, mas agora o São Paulo acende um sinal de alerta quando falamos, né, quando se trata aí de times de Série A. Então, a gente vai conferir aqui os problemas do São Paulo e a análise que está no Globo Esporte falando dos apagões que o São Paulo tem e que isso tem prejudicado o São Paulo não só no Campeonato Paulista, como também no último Campeonato Brasileiro. O São Paulo que teve um apagão dessa mesma maneira contra o Fluminense e acabou ali tomando 3 gols em pouco tempo, né? E sofreu a virada. O São Paulo não consegue vencer o RB Bragantino na casa do RB, lá em Bragança, desde que houve a parceria, né, de Red Bull e Bragantino, e o São Paulo não consegue vencer aí o rival, seja pelo Brasileiro ou pelo Campeonato Paulista, né? Então já são vários confrontos aí que o São Paulo não consegue a vitória e teve nas últimas 2 oportunidades 2 viradas. O São Paulo que teve um 4-3 contra o Bragantino e agora o 2-1. E mais uma vez uma partida pífia de vários jogadores e também da atuação do Rogério Ceni, né? Então, se o São Paulo quiser acabar com esses apagões aí, precisa ser melhor do que foi em 2022. Da mesma maneira que aconteceu contra o Fluminense, o São Paulo toma 2 gols em 3 minutos praticamente contra o RB e desperdiça a vitória. Não é a primeira vez que isso acontece no São Paulo, né? O time que está desligado, completamente perdido na marcação dentro de campo, acaba gerando muito espaço e deixa aí o time exposto para tomar gol, para tomar contra-ataque, né? Outro sinal de alerta é referente à porcentagem de aproveitamento do São Paulo contra rivais da Série A. Infelizmente, o São Paulo já teve pelo menos 3 confrontos e só fez 1 ponto, né? Então, praticamente de 9 pontos disputados, o São Paulo só fez 1, cerca de 11% de aproveitamento contra os rivais da Série A. Foram aí os jogos contra Palmeiras no empate em 0-0, contra o Corinthians no Morumbi, o São Paulo perdendo por 2-1, e contra o RB Bragantino na última noite, o São Paulo perdendo por 2-1 de virada, né? Agora ainda resta o Santos, que é o próximo confronto do São Paulo, o jogo no Morumbi, para a gente ver qual vai ser o saldo geral do São Paulo contra esses times da Série A. Isso é um sinal de alerta muito grande, porque a gente tem que pensar no brasileiro, né? Então, se o São Paulo contra esses clubes rivais que aqui de São Paulo não consegue jogar bem, não consegue ter um bom aproveitamento, imagina com todo o Campeonato Brasileiro, com todas as equipes e os clubes do Campeonato Brasileiro, né? E você tem um Campeonato Brasileiro neste ano muito mais disputado, muito mais competitivo e o nível está muito mais alto. Então, não tem muitos clubes pequenos para você tirar ponto. Então o São Paulo precisa rever isso quanto antes, porque vai começar o Campeonato Brasileiro em abril e o time ainda não tem nenhuma identidade, ainda não está preparado para a disputa no Nacional. Então é muito importante aí acender o sinal de alerta, seja para o Rogério Ceni, para a diretoria ou para os jogadores, essa importância do problema aí de mau aproveitamento nos confrontos aí contra times da Série A, né? Fazer o que, né? Esse é o São Paulo que a gente está acostumado a ver. Vamos falar da coletiva do Rogério Ceni. O Rogério Ceni deu uma coletiva bem rápida, né? Ali em pé, quase saindo já para ir embora.
e falou a respeito do Santos, e eu separei aqui um trecho que eu considero importante que a gente vai analisar. Sobre o Santos, ele disse o seguinte, abre aspas para Rogério Ceni: jogo duríssimo, é clássico, o Santos vive uma situação ruim, mas tem belíssimos jogadores. Pegou o Palmeiras agora que vem em embalo e perdeu o jogo. Não há favoritismo, acho que é um jogo bem difícil para a gente, afirmou Ceni em entrevista coletiva. Ele acabou falando ali outras coisas, né? Lamentou o problema da lesão do Erisson, falou que é um jogador ali que tem uma posição única, praticamente só tem ele, o Caleri, que faz 9, né? E o Galopo, que também tem entrado bem ali. Falou a respeito do Galopo, das mudanças que ele acabou fazendo no time, considerava importante as mudanças do Rogério Ceni para tentar fazer o time buscar o segundo gol. Trocou peça por peça, né, e não adiantou nada. E disse também que o time toma gol fácil, né? É muito difícil o São Paulo fazer gol no adversário e o São Paulo cede gol fácil para o adversário. Foi o que o Rogério Ceni disse, precisa trabalhar isso para corrigir e vamos torcer para que ache, né, esse problema aí no sistema defensivo do São Paulo. Sobre a parte importante também, eu vou aqui colocar entre aspas para o Ceni. Acho que não merecíamos sofrer a virada. Ou merecíamos porque poderíamos ter tomado decisões melhores dentro de campo. Melhores dentro do campo. Como foi em outros jogos, poderíamos matar um contra-ataque, uma jogada, declarou o treinador, né? E para falar a respeito disso, cara, não tem muito o que a gente ficar aqui passando pano, né? O Rogério Ceni praticamente cravou aí o problema no São Paulo. Ele sabe o que tem que ser feito, mas ele não consegue colocar isso em prática e na cabeça dos jogadores. E aí você tem um sistema defensivo do São Paulo que é completamente novo. Jogadores que nunca atuaram juntos, né? Estão atuando agora juntos. Então, por exemplo, quantos jogos tem o Beraldo e o Alan Franco? 3, 4 partidas, mais ou menos. Agora, quantos jogos tem Alan Franco e Beraldo jogando com Mendes, com Pablo Maia? Então, é o time do São Paulo que está mexendo demais. Eu acho que isso é um grande problema para o time do Rogério. Então, não dá para ficar fazendo também tantos rodízios assim, porque o São Paulo nunca vai ter um time entrosado. E aí você sabe qual vai ser a ação do seu parceiro ali. Se você já tem um entrosamento com ele, você sabe aonde ele se posiciona, como que ele vai posicionar para defender, para atacar, qual o espaço que ele vai buscar para receber a bola. Então o São Paulo não tem isso, né? É um time completamente novo, completamente mexido e mal treinado. Então, se o Beraldo vê e já imagina que o Alan Franco vai dar o bote, ele já fica na cobertura. Só que ele não sabe qual vai ser a ação do parceiro dele ali. Isso tem acontecido no São Paulo, né? Do ataque até lá atrás. Por exemplo, o Galopo ontem recebeu uma bola para trás do Rodrigo Nestor, fez um corta-luz, o Luciano estava vindo bater e nem esperava que a bola ia passar pelo Galopo. Então, esses jogadores não se entendem dentro de campo porque nunca jogam juntos. Então, tá faltando mais ao Rogério Ceni também deixar um time definido e já treinar esse time, seja um time A, um time B, né? O São Paulo tem elenco para montar 2 times razoáveis aí e tentar entrosar esses caras. Então é um problema grande nas escolhas do Rogério para a escalação e também dentro de campo nas decisões dos jogadores. Ele falou aqui de matar a jogada, né? Mas ele não falou também que o lance do gol sai de uma cobrança de escanteio do Nestor, que a bola nem chega alta dentro da pequena área. Agora, profissional de futebol, né? Não consegue fazer uma batida de escanteio dentro da área, a bola não chega alta, né? Aí não tem como. Nas condições de hoje, não dá para a gente aceitar e tolerar esse tipo de jogador no São Paulo. Então, se o Nestor não tem condições, coloca outro cara para bater. Isso aí é responsabilidade do Rogério Ceni, né? E para falar do jogo, a gente vai falar aqui dos gols que o São Paulo sofreu. Uma bola lançada para dentro da área nas costas do Alan Franco. Repara que o São Paulo está fazendo uma linha com 3 zagueiros ali dentro, né? O Wellington tá lá na segunda trave, ali no meio tem o Beraldo na marca do pênalti e o Alan Franco marcando aqui o Popó, se eu não me engano, que cabeceou a bola, tinha acabado de entrar. E ali na frente você vê Pablo Maia, tem 2 jogadores do RB ali na sobra, né?
o Luciano um pouquinho mais ali, e aqui em cima no lance, com a bola no pé, está o jogador do RB Bragantino e o Orejuela fazendo a marcação de longe, né? E aí o São Paulo vai tomar o gol, não tem como. Olha só a distância que está o jogador. O cruzamento sai, a bola vai nas costas lá do Alan Franco, que não consegue fazer o corte, e foi um bom cruzamento, mas por quê? Porque o Orejuela não fechou a perna de cruzamento do cara, né? Fecha a esquerda e esquece de fechar o lado direito, né? O cara faz um belo cruzamento e a bola vai para dentro da área, depois não tem como alcançar. Já no segundo gol, também uma marcação completamente espaçosa do Wellington, né? O espaço que ele deu para o cara dominar a bola, trazer para outra perna, né? E esse cara que tem sorte contra o São Paulo, né? O Praxedes aí. Sempre tem sorte contra o São Paulo. O São Paulo sempre ressuscita alguns jogadores, né? E aí ele trouxe a bola para a perna esquerda, fez a batida, a bola desviou na perna do Wellington e acabou indo lá no canto. O Rafael não tinha condições de fazer a defesa, foi um desvio e a bola praticamente lá na gaveta, né? Então aí está o problema, né, do São Paulo. Erros na marcação, São Paulo que não consegue marcar perto e acaba gerando esses espaços para finalizações e passes também para dentro da área. Para a gente falar da rodada, os resultados aí da rodada e da classificação, o Mirassol acabou vencendo a Ferroviária por 4-1, o Bragantino vencendo o São Paulo por 2-1, Botafogo perdendo em casa para o Ituano por 3-2, o Guarani vencendo a Portuguesa de virada, o Santos vencendo o São Bento por 1-0 e o Santo André que hoje enfrenta o Água Santa às 6 horas da tarde. Além disso, também fecha na 7ª rodada Palmeiras e Inter de Limeira às 7h30 e São Bernardo e Corinthians. Esses são os jogos de hoje, né? E o Água Santa, se vencer, consegue alcançar o São Paulo em número de pontos, pessoal. E aí vai ficar ali São Paulo e Água Santa empatados com 11 pontos do Água Santa que joga hoje. Então aí, no grupo A, Bragantino lidera com 13 pontos, Inter de Limeira com 10, Santos com 9 e Botafogo de Ribeirão com 8. São Paulo com 11, Mirassol com 8, Água Santa com 8 e Guarani com 7. E no grupo C e D, Corinthians lidera o grupo C com 13, seguidos de São Bento 9, Ituano 6 e Ferroviária 4. Grupo D, Palmeiras com 14, São Bernardo com 11, Santo André com 10 e Portuguesa com 4 pontos. Se o Palmeiras vencer, pode chegar a 17 pontos. O São Paulo praticamente já não alcança mais a primeira colocação do Campeonato Paulista, a primeira colocação geral, né, em pontuação. E aí vai decidir os jogos fora de casa, o que vai ser completamente impossível para o São Paulo vencer esses clubes, né? Eu considero hoje o São Paulo aí bem atrás de Corinthians e bem atrás de Palmeiras, infelizmente, né? Essa é a realidade do torcedor são paulino. E aí o Corinthians também pode chegar a 16 pontos, brigando ali com o Palmeiras pela primeira classificação geral da competição do Paulista, e o São Paulo que infelizmente aí, né, com apenas 11 pontos de 21 pontos disputados até o momento, o São Paulo tem no aproveitamento geral da competição cerca de 52% de aproveitamento no Campeonato Paulista. É muito baixo para um clube do tamanho do São Paulo, né? Ah, mas não tem bons jogadores, mas o elenco é ruim. Mas se você olhar aqui, tem vários clubes que têm menos investimento, que têm um elenco pior que o do São Paulo e que tem uma pontuação igual ou maior, né? Se você pegar o RB Bragantino aqui, por exemplo, é um deles. O Mirassol está com 8 pontos, apenas uma vitória de diferença do São Paulo. Água Santa também com 8 pontos, apenas uma vitória de diferença. Então não dá para a gente ficar passando mais pano para o Rogério Ceni, porque praticamente aí a responsabilidade da má fase é do Rogério Ceni, né? E a gente vai seguir acompanhando o São Paulo, essa má fase, essa reconstrução que nunca acaba, jogadores que nunca se recuperam lá no Refis Plus do São Paulo, e a situação, meus amigos, tende a piorar assim que acabar o Paulista, porque vai entrar a Copa do Brasil, Sul-Americana e Campeonato Brasileiro. Agora imagina só o sofrimento do São Paulino vendo jogos diferentes com equipes mais fortes aí nessa temporada. Vamos torcer pelo menos pior, né? É o que nos resta.
Esse foi o vídeo de repercussão para falar da derrota do São Paulo, da situação do São Paulo no campeonato, da coletiva do Rogério e das informações da rodada, da 7ª rodada do Campeonato Paulista. Eu fico por aqui e volto na sexta-feira para falar no boletim informativo das notícias do São Paulo, basquete, categoria de base e mais informações do Tricolor. Muito obrigado pela sua presença, deixa o like se você gostou do vídeo. O São Paulo é o Tricolor do Morumbi, o Clube da Fé, onde a moeda cai em pé. Salve, salve Tricolor Paulista, um forte abraço. Valeu!